O Senhor cuidou de tudo para a mensagem de hoje. E eu vou continuar a nossa série de capa a capa, Jesus em toda a Bíblia. Vamos falar sobre Moisés, é a última parte sobre Moisés, e vamos lidar com a morte e a ressurreição. Deus resolveu tudo, eu não fazia ideia de que daria tempo. E por isso eu estou muito grato. A propósito, tem um pequeno erro de impressão no boletim, hoje, na verdade, a parte 8. E talvez haja outros erros. Estamos na metade da série, a parte 8 de capa a capa, Jesus por toda a Bíblia. Na verdade, é a segunda parte falando sobre Moisés. Ele é um dos tipos mais poderosos tipos de Jesus na Bíblia. E eu acho que o Senhor nos dá essas vinhetas de quem Ele é através dos personagens do Antigo Testamento, para que o reconheçamos por quem Ele é. Existe um reconhecimento, uma revelação e um relacionamento acontecendo aí. Eu ouvi um fato incrível. Para você pode ser uma surpresa, mas eu gosto de fatos incríveis. Esse é um fato incrível. Sobre dois irmãos de Bogotá. São gêmeos idênticos que foram trocados no nascimento. E os nomes deles são Jorge, William, Carlos e Wilbur. Ouça atentamente essa história. Havia dois pares de gêmeos idênticos, nascidos no mesmo hospital em Bogotá, no mesmo dia. Não temos certeza do que aconteceu, mas algo aconteceu. Onde um deles, na verdade, teve um pequeno problema respiratório ou algo assim, eles o levaram para o CTI e o outro teve problema com a digestão, e quando as enfermeiras os trouxeram de volta, elas os colocaram nos berços errados ao lado dos irmãos errados. E, para sermos honestos, nós sabemos que os bebês, quando são pequenos, eles parecem salsichinhas com braços e pernas, são todos iguais. E os pais não souberam disso. E esses irmãos cresceram 25 anos pensando que eram gêmeos fraternos. Então, uma moça que conhecia um dos irmãos foi no mercado e viu o Wilbur, eu acho que atrás do açougue. E ela sabia que ele trabalhava, na verdade, numa empresa de tubulação. E ela disse, Wilbur, o que você está fazendo aqui? Ele olhou para ela, quem é você? Ela disse, Wilbur? Ele não disse nada. Ela pensou, talvez ele esteja em outro emprego e não quer que ninguém saiba. Mas a identidade era tão clara, então, de alguma forma, ela perguntou ao outro irmão. Ele disse, eu não trabalho em meio período. Ela disse, olha esse cara. Ela trouxe uma foto dele e mostrou para o irmão. E aquilo mexeu com ele. Então eles foram para o Facebook e começaram a procurar no Facebook e encontraram uma foto dele com seu irmão. E parecia exatamente com os outros irmãos gêmeos. Isso abalou o mundo deles. Porque na família eles sempre achavam que um deles não parecia com os pais. E eles então passaram a enfrentar todo tipo de conflitos. Você foi meu irmão a vida inteira. Quando se encontraram, descobriram o erro. E foi um longo período de silêncio atordoados. Mas daí eles se abraçaram, percebendo que haviam encontrado seu alter ego, por assim dizer, em seu gêmeo idêntico que nunca haviam conhecido. E era incrível o quanto eram parecidos nas vozes, na risada, na maneira como andavam. Algumas coisas são aprendidas, mas algumas são hereditárias. Mas como resultado dessa revelação, devo dizer que começou com um reconhecimento, depois uma revelação e depois um relacionamento. E no momento em que a história terminou, os quatro estavam vivendo juntos. Uma história muito incomum. Bem, na Bíblia, quando olhamos para a vida de Moisés, de muitas maneiras, nós vemos uma mera imagem de nosso Salvador. E só para revisar, no nosso último estudo estávamos falando sobre algumas das maneiras como Jesus e Moisés são tão semelhantes. Moisés disse, o Senhor, seu Deus, levantará um profeta para vocês como eu. E está em Deuteronômio 18. Moisés é aquele profeta que é o líder do Êxodo. Aquele que os lideraria seria como Moisés. Ambos sobreviveram a um genocídio de bebês meninos. Ambos foram salvos através do Egito. Moisés foi salvo por ser adotado no Egito e Jesus fugiu da perseguição para o Egito. Ambos recusaram a riqueza terrena. Ambos conhecem uma mulher num poço. Jesus conheceu uma mulher que teve 6 maridos, namorados.
e ela finalmente encontra a verdadeira paz e felicidade por meio de Cristo, Moisés conhece 7 mulheres em um poço e ele se casa com Zípora. Ambos são bons pastores das ovelhas de seu pai. Ambos jejuam 40 dias e 40 noites. Ambos são grandes legisladores e existem outras coisas para conversarmos. É uma pequena revisão de onde estávamos até este ponto. Então vamos pegar. Outra coisa que descobriremos que é uma semelhança entre Moisés e Elias, e é claro, uma das características mais marcantes, é que eles são salvadores do povo. Eles conduziram o povo da escravidão para a liberdade. Lucas 4,18, Jesus falando: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para libertar os oprimidos, para proclamar liberdade aos presos. Jesus veio proclamar a liberdade aos cativos, os escravos. João 8,31. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Na verdade, tanto quanto Moisés salvou o povo da escravidão física no Egito, Jesus nos salva da escravidão do diabo e do pecado. Todos nós somos mantidos cativos pelas cordas dos nossos pecados, seja orgulho ou algum vício. Jesus pode quebrar as correntes e nos libertar. Ele nos salva da nossa escravidão. Ambos são grandes salvadores a esse respeito. Então, depois que ele os conduziu através do Mar Vermelho, eu acho que falamos sobre isso semana passada, eles atravessaram o Mar Vermelho, eles foram batizados na água. Paulo nos diz em 1 Coríntios 10 que eles foram batizados na nuvem e no mar, que representa o batismo na água e no fogo do Espírito. Jesus disse: a menos que você nasça na água e no Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Então eles passaram por aquela experiência do batismo no fogo e na água, entrando nessa nova experiência no deserto. Quando nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito. Não entramos de repente na terra prometida, temos que passar pelo deserto agora, onde aprendemos a santificação. Eles levaram 40 anos para aprender a santificação. Foram justificados pelo Cordeiro Pascal, mas precisaram aprender a santificação. Veja, eles não foram salvos guardando os 10 mandamentos. Primeiro ele os salvou. Como adventistas do sétimo dia, precisamos nos lembrar de quão importantes são todos os mandamentos, incluindo o sábado. Não somos salvos por guardar a lei. Primeiro ele nos salva. Depois, porque o amamos, guardamos seus mandamentos. Amém? Até os 10 mandamentos nos lembram. Deus diz no primeiro mandamento: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ele está dizendo: eu sou o Deus que te salvou da escravidão. Se você me ama, está entendido, guarde os meus mandamentos. Então a sequência é muito importante, mas eles então entram no deserto e eles estão seguindo Moisés, estão muito felizes, mas de repente a lua de mel começa a passar, porque eles não têm comida para comer e ficam com fome. E diz que eles clamaram a Moisés por pão. Eles recebem um pão celestial especial. Em João capítulo 6, verso 32, declarou-lhes Jesus: Digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, é-lhes provido refeições miraculosas. Agora, Jesus não alimentou milagrosamente pessoas com pão? Moisés, é claro que foi Deus quem alimentou. Milagrosamente alimentou o povo com pão? Sim, é aquele pão que desceu do céu. O que isso representa? Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Nem só de pão viverá o homem. Jesus é a palavra encarnada. Isso se chama o pão da vida. É pão milagroso. Agora, Jesus multiplicou o pão e houve uma multiplicação milagrosa de pão todas as manhãs para os filhos de Israel. Querem ouvir um fato incrível? Quantos gostam de pipoca? A pipoca já existe há 5.000 anos.
Foram encontrados exemplos, modelos de pipoca, claro, nas Américas, que datam 5.000 anos atrás. Quando a umidade dentro do grão de milho não acontece com todo o grão, mas fica tão quente que simplesmente explode. E aí a pipoca aumenta 40 vezes de tamanho a partir do grão. Podemos dizer que se multiplica. Pense no maná sempre que comer pipoca. E Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Vamos considerar alguns pontos sobre o maná. Era pequeno, Jesus veio como um bebê. Era redondo, é perfeito. Era branco, um símbolo da pureza. Era doce, a Bíblia diz que era como anjos comendo bolachas de mel. Era satisfatório, eles sempre tinham o suficiente. E vinha silenciosamente à noite. Jesus veio ao nosso mundo mansa, silenciosamente. Ele é aquele maná, aquele pão. E a propósito, o povo, eles não sabiam o que era. Eles diziam, o que é isso? É o que significa. O que é isso? Alguns dizem isso quando comem, certo? Teremos um junta-panela. Alguém pode dizer, o que é isso? É o maná. Foi isso que aconteceu no deserto. Êxodo 16:13. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Deus os alimentou miraculosamente. Percebam que Moisés e Jesus descem a montanha para a multidão. 2 versos aqui, bem rápido. Êxodo 19:14. E Moisés desceu da montanha para o povo. Ele subia a montanha, comungava com Deus e descia. Aí ele ministrava ao povo, ensinava ao povo, salvava o povo. Jesus subia e às vezes ele passava a noite inteira em oração na montanha. Daí ele descia e ministrava ao povo. Mateus 8, verso 1. Quando ele descia a montanha, grandes multidões o seguiam. Moisés, em Êxodo 19:14, ele descia a montanha até o povo. Outra coisa, quando eles estavam lá em cima na montanha, comungando com Deus, eles absorviam aquela radioatividade gloriosa, ou o que quer que fosse, eles captavam só conversando com a presença de Deus, eles começavam a brilhar. Você lê aqui em Mateus capítulo 17, quando Jesus subiu o monte da transfiguração, é o verso 2. Mateus 17, ele foi transfigurado diante deles. E o seu rosto brilhava como o sol, e suas vestes eram brancas como a luz. Agora lemos sobre Moisés. Então, quando Arão e os filhos de Israel viram Moisés, eis que a pele de seu rosto brilhava, e eles ficavam com medo de se aproximar dele. Na verdade, Moisés precisava pôr um véu no rosto. Ele passou tanto tempo em oração que o seu rosto brilhou. Eu lembro de ter lido sobre um dedicado velho cristão. Eles o chamavam de velho rosto glorioso, porque ele orava tanto que as pessoas juravam que o seu rosto brilhava. Eu vi isso uma vez. O que parecia para mim é que havia um cristão que conhecemos quando morávamos nas ruas, o seu nome era Irmão Harold. E o Irmão Harold era tão dedicado, ele ministrava a todas as pessoas na rua. Ele acordava às 3 da manhã, ele ia e orava, ele visitava o hospital, citava a palavra de Deus. E eu fui a uma reunião de oração matinal uma vez, e as pessoas achavam que eu estava me tornando muito religioso porque eu aparecia às 5 da manhã. Mas na verdade eu passava a noite acordado. E eu fui a essa reunião de oração chamada Casa de Josué. Era uma espécie de reunião de oração pentecostal evangélica para os jovens hippies. E o irmão Harold estava lá porque ele sempre ministrava para os adolescentes. E eu cheguei lá logo depois que ele chegou primeiro que eu. Eu o vi orando, esperando o programa começar, seus olhos estavam fechados. E eu pensei, onde está a luz entrando pela janela e atingindo o seu rosto? Eu olhei e não havia luz. Mas por que o seu rosto está brilhando? E era bizarro para mim quando ele estava sorrindo. E o rosto dele brilhava, mas o de Moisés brilhava muito mais, porque as pessoas diziam, Moisés, por favor, você pode se cobrir? Não podemos olhar para você, parece que estamos olhando para o sol. E foi isso que aconteceu quando Jesus estava na montanha falando com Moisés. Não é interessante que Moisés subiu a montanha para falar com Deus? Quem estava falando com ele? Jesus. Jesus subiu o monte para falar com Moisés. Já pensaram nisso? Sim. Então ele velou a sua glória. E quando Moisés terminou de falar, ele colocou um véu em seu rosto. Você percebe quando Jesus veio ao nosso mundo que Deus velou sua divindade com a humanidade? Alguém lembra na Bíblia quando eles vieram prender Jesus? Eu acho que está no Evangelho de João. Jesus disse para a multidão, quando vieram para prendê-lo, quem vocês procuram?
Disseram, Jesus de Nazaré. Cristo disse duas palavras, eu sou. Na verdade, ele disse, eu sou ele. E eles caíram. Lembram disso? Por que eles caíram? Porque quando ele falou essas palavras, eu sou ele. Assim como Deus falou a Moisés, ele disse, eu sou quem eu sou. A glória de Jesus brilhou, derrubando a multidão. Ele estava sempre velando a sua divindade na humanidade. Eles estavam brilhando no monte. Agora, quando Moisés desceu a montanha depois de receber os 10 mandamentos, a propósito, Deus falou audivelmente a Jesus na montanha. Ele não disse, este é o meu filho amado, ouça-o. Deus falou audivelmente a Moisés na montanha, quando ele entregou os 10 mandamentos. Então eles desceram da montanha, onde há glória na montanha e demônios no vale. Que contraste! Você pode ler a respeito em Lucas 9. Depois da experiência do Monte da Transfiguração, onde Jesus falou com Elias e Moisés e Deus disse, este é o meu filho amado, aconteceu no dia seguinte, quando eles desceram da montanha, uma grande multidão o encontrou. De repente, um homem da multidão gritou dizendo, Mestre, eu te imploro, olha para o meu filho, porque ele é o meu único filho. Eis que um espírito, não um espírito bom, um espírito o toma. E de repente clama e o despedaça até espumar. E só o larga depois de o ter quebrantado. Em outra versão, o pai diz, às vezes ele o joga no fogo e às vezes na água para destruí-lo. Os discípulos já tentaram expulsar esse demônio, mas não conseguiram. Os escribas e fariseus disseram, e agora, onde está o seu poder? Então, existe esse conflito com o diabo no vale depois de descer da montanha. Moisés desce a montanha, o que ele encontra? Deus diz, Moisés, é melhor você descer, seu povo se corrompeu. Interessante Deus dizer a Moisés, seu povo. Você já notou que quando as crianças estão com problemas, e um dos pais diz, seu filho está agindo mal, eles não dizem, meu filho. Carol diz, cuida do seu filho. Moisés desceu a montanha. O que aconteceu? Fizeram um bezerro de ouro. Ouça. Isso também está em Êxodo, Deuteronômio 9:15. Então virei-me e desci do monte, o qual ardia em fogo, e as 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. E eu olhei, e eis que, na verdade, diz que as 2 tábuas da aliança estavam em minhas 2 mãos. Alguém já viu imagens de Moisés descendo a montanha com 2 tábuas debaixo do braço? Depois você vê fotos dele, na verdade, carregando 2 tábuas, uma em cada braço, que é o mais fiel à Bíblia. As 2 tábuas estavam em ambas as minhas mãos, e eis que eu olhei, e eis que vocês pecaram contra o Senhor seu Deus e fizeram um bezerro fundido. Se envolveram em idolatria, que é a adoração diabólica, e se desviaram rapidamente do caminho que o Senhor havia ordenado a vocês. O povo deu uma festa e eles estavam desenfreados. Simplesmente passou de adoração em adoração diabólica. Outra coisa que vemos é que Jesus e Moisés são conhecidos como grandes mediadores e intercessores. Você lembra da história, é claro, onde, logo após atravessarem o Mar Vermelho, e estavam a caminho do deserto quando os amalequitas, um povo que habitava no deserto, e eles eram parentes, eu acho que de Abraão, e eles vieram e os atacaram por trás. E Deus disse a Josué, Moisés disse a Josué, arme o povo e saia para lutar contra os amalequitas. E então eles, com todas as armas que conseguiram como escravos, eles saíram e lutaram contra Amaleque. E Moisés subiu a colina e levantou as mãos para interceder por eles e orar a Deus. E acreditamos que ele estendeu os braços para o alto, porque depois de um tempo os seus braços cansaram e começaram a descer. E Arão e Hur vieram ao lado de Moisés e levantaram os braços dele. Por quê? Porque quando as mãos de Moisés abaixavam e ele não era visto intercedendo e orando por eles, Amaleque começava a derrotar Josué. E eles disseram, olha, tem uma conexão aqui. Quando eles não veem Moisés no alto da colina, eles começam a perder. Erga as mãos. Ele diz, eu não consigo. Eu já tenho 100, 80, sei lá, seja lá quanto for. Eles disseram, deixe-nos ajudá-lo. Eles ergueram as mãos e isso se tornou uma expressão. Sempre que você ajuda um pastor, eles dizem, ajude, erga as mãos do pastor. Como Arão e Hur fizeram com Moisés. Mas eles o viram intercedendo, e quando vemos Jesus como nosso sumo sacerdote intercedendo em nosso nome,
Ganhamos coragem para a luta diária. Amém? Continuar o bom combate da fé. Eles eram intercessores. Eles eram mediadores. Êxodos 32, verso 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Lembram, depois do bezerro de ouro, Deus disse, saiam do meu caminho, eu vou destruí-los. Eu sempre acho interessante Deus dizer a um homem, afaste-se, não tente me impedir, eu vou destruí-los. E quem pode impedir Deus? Quando ele quer agir, certo? Deus, na verdade, queria que Moisés intercedesse. Deus estava dizendo, de acordo com a justiça, eles falharam comigo 10 vezes. Eu vou eliminá-los. E Deus disse, além disso, Moisés, sai do meu caminho, eu os destruirei e farei de ti uma grande nação. Tu serás o meu novo Abraão. Moisés poderia ter dito, parece muito bom. Ao invés de hebreus, seriam os moiséitas. Eu sou toda a nação. Mas não, ele estava interessado no nome de Deus. E ouça o que ele diz quando intercede e ora. Senhor, perdoa o pecado deles, mas se não, eu oro, apaga o meu nome do teu livro. Deus tem um livro da vida? Ele diz, se tu não os perdoar, apaga o meu nome. O que Moisés está fazendo? Ele está se sacrificando. Ele diz, deixa eu ser o substituto, tire a minha vida, mas salva-os. Mais parecido com Jesus é impossível. Dizer, eu estou disposto a morrer para que outros possam viver. Então os vemos mediando e intercedendo. Salmo 106, 23. Por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. É como se Deus dissesse, sai do meu caminho, vou destruí-los. Moisés diz, não, Senhor, pare. Você já viu um ringue de boxe? 2 campeões peso pesado, cada um com 2 metros de altura. E eles começam um corpo a corpo. E o árbitro, que tem apenas 1,5 metro, tem que separá-los. E é incrível para mim, esses caras são muito corajosos. Não os boxeadores, os árbitros. Porque os caras estão ali balançando descontroladamente. São pesos pesados, podem te lançar na outra rua. E ele fica bem entre eles. E separa os 2 grandalhões. Até parece que vocês nunca viram uma luta de boxe. Pastor Doug, isso é violento. E é incrível, Moisés ele se coloca na brecha para interceder. João 17, Jesus faz sua grande oração de intercessão, verso 20. Eu não oro só por esses, mas também por aqueles que crerão em mim por meio de suas palavras, para que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu estou em ti, para que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora, não apenas Jesus intercedeu e orou pelos apóstolos e os discípulos. Aqui está um verso onde ele ora especificamente por Doug. Ora por você. Ele disse, Senhor, eu não estou orando só pelos apóstolos, eu oro por aqueles que acreditarão por meio das tuas palavras. Quem crê por meio das palavras? Jesus está orando por você nesta oração. Ele é o intercessor. Ele é um mediador. O mediador ele é um intermediário. Ele simplesmente está entre os fogões antigos. Eles tinham 3, eu acho que ainda tem fogões como esses, com marcas de alto, baixo e médio. No meio. E Moisés ficou no meio. Quando Deus falou com os filhos de Israel, eles disseram, o povo tremeu, ficaram tão assustados, disseram, não deixe mais Deus falar conosco. Que ele fale contigo e tu fala conosco. E a gente te responde e tu diz a ele o que dissemos, como se Deus não soubesse. Mas Moisés é como um mediador. Jesus é o nosso mediador. Na verdade, eu amo essa história do Monte da Transfiguração, porque você tem 7 indivíduos na história. Pedro, Tiago e João, que sobem a montanha. Temos Elias, Moisés e Deus, o Pai. E tem também Jesus, que permanece como uma ponte entre o céu e a terra. E naquele dia, Jesus ia de humano para divino e humano. É como quando Jesus disse para Natanael, você está surpreso por eu saber quem você é? Ele disse, você verá coisas maiores do que esta, daqui em diante você verá anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é a escada que liga, a cruz é uma escada que liga o céu e a terra. Ele é o mediador, o intermediário. Precisamos de um padre se quisermos orar? É bom ter amigos e acho que você deveria ter amigos que o responsabilizam. Não é saudável se você não os tem.
A Bíblia diz: confessem suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês possam ser curados. Mas em lugar nenhum da Bíblia diz que você precisa ir a Deus por meio de um santo, ou de Maria, ou de um padre. Vá a Deus diretamente através do seu mediador, que é Jesus, que é o seu sumo sacerdote. Essa é uma verdade muito importante. Eu acho que muitos foram enganados. Cristo veio e se tornou um homem para que possamos ir diretamente. Podemos chegar com ousadia diante do trono da graça, por meio de Cristo, o grande mediador. 1 Coríntios 2:5, há um só mediador. Quantos? Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Hebreus 7:25, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Tanto Moisés quanto Jesus intercederam pelo povo. E Cristo é o nosso grande intercessor. Outra coisa que vemos é que tanto Moisés quanto Jesus cumprem o papel de juízes. Você pode ler em Êxodo capítulo 18, verso 13. E aconteceu que no dia seguinte Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Ele não era apenas o grande legislador, ele era o grande juiz. E finalmente ele estabeleceu algo onde ele disse: olha, eu vou delegar juízo a outros oficiais. E isso foi por sugestão de seu sogro. Mas quem mais é o nosso juiz? 2 Coríntios 10, verso 10, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Cristo não é apenas nosso Salvador, nem só o nosso advogado de defesa. Ele nos julga. Para que compareçamos ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que foi feito por meio do corpo. 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. A razão pela qual eu li esse versículo é porque Moisés delegou o julgamento aos líderes. Jesus delegou o julgamento ao seu povo. Quando a igreja primitiva estava disputando, ele disse: vocês precisam se unir e tomar uma decisão. Um dia vocês vão julgar os anjos. Nós, basicamente, estaremos falando de acordo com o julgamento de Deus, até mesmo dos anjos maus. Eu direi: sim, foi esse que me tentou durante toda a minha vida. Lago de fogo. O julgamento deles já está selado. Nós confirmaremos esse julgamento. Mas ele disse: olha, vocês precisam resolver essas disputas. Agora, na igreja, o que Paulo diz sobre irmãos indo para o tribunal uns contra os outros? Já viram isso? Eu tenho membros daqui. Algo dá errado, eles levam uns aos outros ao tribunal, mas nunca dizem: vamos aos anciãos da igreja. Vamos orar e pedir sabedoria a Deus para fazermos um julgamento justo. Você não ouve isso acontecer com frequência, mas, na verdade, Deus pediu que antes que as pessoas da igreja fossem ao mundo para resolver disputas, que devemos orar pelo Espírito Santo e nos reunirmos. Todos saberão que são seus discípulos pelo amor uns pelos outros. Amém? Paulo diz: que tipo de testemunho é esse? Se os crentes vão ao tribunal com o mundo, um antes do outro. Eles eram juízes. Moisés e Jesus venceram a serpente. Eu acho que aludia a isso semana passada, quando todos foram picados por cobras. E porque eles estavam reclamando do maná de Deus, o Senhor enviou serpentes entre eles. Chama de serpentes ardentes, ou evidentemente, não sabemos se são ardentes porque eram vermelhas brilhantes ou por causa do veneno queimando. Mas são chamadas de serpentes ardentes. E eles eram mordidos e morriam com o veneno. E Moisés foi instruído a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em um poste, simbolizando uma serpente derrotada. E da mesma forma que Jesus disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim mesmo o Filho do Homem deve ser erguido. Mas todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Tem um pouco disso repetido em João 3,16. João 12, 31, Jesus disse: agora chegou o julgamento deste mundo, e o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? O diabo, e ele será expulso. Ele será derrotado. Amém? Na verdade, ele já foi derrotado na cruz. Mas alguém disse que ele é como uma abelha que perdeu o ferrão. Ele ainda está zumbindo e assustando o mundo. Moisés e Jesus foram notavelmente mansos. E é claro, você lê
Mateus 11, verso 29, Jesus disse: tomem o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Jesus era manso, ele tinha um poder incrível, mas ele não usava esse poder. Marcos 15, verso 4 e 5, então Pilatos perguntou novamente, dizendo: você não diz nada? Isso é durante o julgamento de Jesus. Vê quantas coisas eles testificam contra ti. Mas Jesus não respondeu nada, então Pilatos ficou maravilhado. A maioria das pessoas que estão prestes a morrer, elas pedem, imploram e discutem e dizem tudo o que podem para se salvar. Jesus não diz nada. Ele era manso. Jesus não reivindicou seus direitos, ele disse: se te perseguirem nessa cidade, vá para outra cidade. Moisés era manso? Leia na Bíblia, o homem, isso está em Números 12, verso 3. O homem Moisés era muito manso, acima de todos aqueles que estavam na face da terra. Só um exemplo disso, quando Datã e Abirão vieram e disseram a Moisés: Moisés, você concentra muito poder sobre si. O que faz você pensar que está no comando? Quem te deu toda essa autoridade? Você manda em nós, nós também podemos liderar. Deus opera por nós como ele opera por você. Moisés, se fosse eu, e se isso acontecesse depois de eu falar com Deus face a face, eu procuraria uma queixada de jumento e acertaria com vontade no quadril e na coxa. Eu ficaria chateado, mas Moisés não, ele cai no chão e se humilha. E dizia: bem, que o Senhor nos defenda. Ele era um homem manso. Você também pode ler em... Esses não são os versos que eu quero ler. Outra coisa, isso para mim é mais do que coincidência. Se eu dissesse, que números você associa aos seguidores de Jesus? Que números você associa aos seguidores de Jesus? Quantos apóstolos haviam lá? 12. Ele enviou outro grupo? 70. São conhecidos pelos números 12 e 70. E seus líderes são grandes organizadores. Organizaram uma nação e uma igreja. Números 1, 44. Esses são aqueles que foram numerados, que Moisés e Arão numeraram, e os príncipes de Israel sendo 12 homens. Eram 12 príncipes representando cada uma das tribos. Aí você vai para Lucas 6,13. Um certo dia, depois de passar a noite em oração, ele chamou seus discípulos e dentre eles escolheu 12, que ele chamou de apóstolos. Você vê o 12 não só com Moisés e com Jesus, mas também os 70. Êxodos 24, verso 9. Então subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel. É só digitar 70 anciãos. Aparece muitas vezes na história de Moisés e Arão. E quanto a Jesus? Lucas 10, verso 1. Depois dessas coisas, o Senhor Jesus designou outros 70 também, e ele os enviou de 2 em 2, adiante dele em todas as cidades e lugares onde ele mesmo iria. Boa ideia enviar obreiros bíblicos antes do evangelista. Então ele enviou não apenas os 12, ele enviou 70. Não é interessante que ambos tenham os mesmos números que foram enviados por eles? Mas espere, tem mais. Moisés e Elias. Eu estou olhando isso há tantos... Amigos, deixe-me parar aqui e perguntar uma coisa. O pastor Doug está tirando essas coisas da mente dele ou esses paralelos realmente estão nas escrituras? Quer dizer, você e eu vemos pastores que leem um verso e daí eles inventam algo? Como se você soubesse que eles estão arrancando flores do céu e você está vendo que isso não parece estar lá. Mas essas são coisas que eu acho que estão bem na superfície, elas são claras e são associações óbvias. Por quê? Moisés disse: o Senhor teu Deus vai levantar um profeta para ti como eu. Então, quando Jesus viesse, eles olhariam para os paralelos e diriam que a semelhança é inconfundível. E sabemos que Jesus é aquele, o Messias. Moisés e Jesus escaparam de apedrejamento. Êxodo 17, verso 4. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: o que devo fazer com este povo? Eles estão quase prestes a me apedrejar. Você pode ler em Números 14, verso 10. Mas toda a congregação mandou apedrejá-los com pedras em várias ocasiões. Pensar sobre tudo o que Moisés fez, ele poderia se aposentar aos 65, mas aqui aos 80 ele vai trabalhar. E ele começa a liderar esse povo e eles, depois de todas as pragas e todo o poder de Deus e os egípcios destruídos pelo Mar Vermelho, eles ficam com fome e ele dá comida do céu. Ficam com sede, ele dá água de forma milagrosa várias vezes. Não só a água saindo da rocha, falaremos sobre isso, mas também fontes amargas se tornam potáveis através de Moisés.
E ele faz tudo isso, mas sempre que algo dá errado, ele diz, vamos matá-lo. Agora, o próprio povo de Jesus queria despachá-lo. Finalmente conseguiram. Mas várias vezes tentaram apedrejar Jesus. Veja João capítulo 8, verso 59. Então eles pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus se escondeu e saiu do templo passando no meio deles. Você vê isso acontecer de novo em João 10, verso 31. Várias vezes Moisés e Jesus escaparam por pouco de serem apedrejados. Esse, para mim, eu acho que é outro ponto que é muito especial. Diz, eles deram seu espírito a outros. Números 11, verso 17. Quando Moisés disse, Senhor, eu não suporto esse povo. Eles eram em torno de 600 mil soldados. E então você conta as mulheres, as crianças, não dá o número, mas você faz a matemática e extrapola, e há cerca de 2 milhões de pessoas. E Moisés está tentando lidar com as disputas de 2 milhões de pessoas. E essas são pessoas que saíram da escravidão, que não tinham muita experiência governamental, eram escravos. E isso o estava esgotando. E Deus diz, olha Moisés, você precisa de alguns líderes. Você tem 12 príncipes, 70 anciãos. E ele diz, eu vou pegar o espírito que está em você. Eu te dei meu espírito, eu vou pegar e colocar neles. Lembra de outro momento em que acontece isso na Bíblia? Pelo que Eliseu ora. Elias diz, o que você quer antes de eu ir para o céu? Eliseu diz, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Deus fez isso? O que o anjo disse a Zacarias sobre João Batista? Diz, o espírito, ele sairá no espírito e no poder de Elias. E então, os 70 anciãos que eles reuniram para Moisés, na verdade, 2 deles não se reuniram. Não sei se não se sentiram dignos. E a Bíblia diz que seus nomes eram Eldade e Medade. E Deus tirou o espírito de Moisés, é o Espírito Santo, e deu a eles. Agora, quem Moisés representa? Vamos lá, por que a demora? Sobre o que temos falado? O tempo todo eu venho dizendo Moisés, Jesus, Moisés, Jesus, Moisés, Jesus. Agora, quem é que Moisés representa? Jesus, obrigado. Pensei que tivesse que começar tudo de novo. Então, a ideia é pegar o Espírito Santo de Moisés. Moisés não tem nenhuma marca registrada especial do Espírito Santo, certo? É o Espírito de Deus. Ele representa Jesus. Você lembra, Jesus não apenas deu o Espírito Santo aos discípulos no Pentecoste, mas no cenáculo também. Diz que soprou sobre eles para receber o Espírito Santo. E tem um evangelista que tentou copiar isso e tem um negócio bem próspero. Então, aqui, Moisés repete essa experiência e dá do seu Espírito o que Jesus promete, João 15, 26. Mas quando vier o Consolador que eu enviarei do Pai, até o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele vai testificar de mim. Agora, o Espírito Santo não está nele. O Espírito Santo é um, e Jesus é bem claro sobre isso, amém? Veja Atos capítulo 1, verso 4 e 5. Estando reunido com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse, vocês ouviram de mim. Pois João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não daqui a muitos dias. Jesus disse a eles o que esperar. Moisés disse, reúnam-se, vamos tirar do Espírito e dar a eles para que possam ajudá-lo a julgar. Você terá uma liderança cheia do Espírito. E quando Deus, naquele dia, o Espírito Santo caiu sobre os 68 anciãos, porque Eldade e Medade não vieram, e começaram a profetizar. O que houve quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo? Eles foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas e profetizaram. Isso, na verdade, você encontra em Atos 19. Assim como diz, os anciãos de Israel, eles foram cheios do Espírito e eles profetizaram. E Josué viu isso. E ele diz, Moisés, proíbe-os. Você é o único que está cheio do Espírito Santo e pode estar ensinando. Por que eles estão fazendo isso? E ele disse, Moisés, não tenha ciúmes. Aliás, Moisés disse a Josué, não tenha ciúmes por minha causa. Quisera Deus que todas essas pessoas fossem profetas. Quisera Deus que todas essas pessoas fossem profetas. E alguém veio a Josué e disse que não apenas os 68, mas Eldade e Medade também foram cheios do Espírito Santo, embora não estivessem ali.
Porque a palavra profetizar significa que eles foram cheios do Espírito Santo, estão pregando e proclamando a bondade de Deus, sobrecarregados com seu poder. Portanto, eles deram seu espírito a outros. Ambos construíram um templo. Isso está relacionado com a leitura das Escrituras desta manhã, que dizia que não há casa além da casa que Jesus construiu. Números 11 e 17. Desculpa, Êxodo 25, verso 9. Tudo que eu lhes mostro é um modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus móveis, assim vocês devem fazer. Deus não construiu um tabernáculo através de Moisés? E o Espírito desceu sobre ele e ele fez. Mas o que isso representa? João 2,19, Jesus diz, destrua esse templo e em 3 dias eu o reerguerei. De volta a Hebreus 3, eu quero ler isso novamente. Hebreus 3:3. Pois este, Jesus, foi considerado mais glorioso que Moisés, entanto quanto aquele que construiu a casa tem mais honra que a casa. Você ama o prédio mais do que aquele que o construiu para você? Quem construiu a casa é mais honrado do que a casa, pois cada casa é construída por alguém. Mas quem edifica todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que seriam ditas depois. Mas Cristo, como filho sobre a sua casa, cuja casa somos nós. A Bíblia nos diz que você e eu somos templo de Deus. Agora, não se confunda, mas em algum lugar Paulo diz, vocês não sabem que o seu corpo físico é um templo do Espírito Santo? É preciso cuidar do seu corpo físico, que também é morada para Cristo. Em seu corpo, Deus habita em você. Aquele que profana o templo de Deus, Deus o destruirá. Você não é seu dono, você foi comprado por preço. Devemos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e honrado, que é o seu culto racional. Nós somos templo de Deus, como indivíduos. Mas Paulo também diz de outra maneira, ele diz, vocês não sabem que, coletivamente, são o templo de Deus. E é onde você encontra que diz que você e eu somos pedras vivas no templo de Deus, e que Jesus é a pedra angular, e nós somos um sacerdócio real. Então, a igreja é a família de Deus. Quando Jesus disse, destrua esse templo feito a mãos, e em 3 dias eu farei um sem as mãos, referindo-se à ressurreição, de que templo ele estava falando? Seu corpo, a igreja? Do que a igreja é chamada? O corpo de Cristo. E então Jesus construiu um templo? Jesus era um carpinteiro. E você já me ouviu citar isso antes, está em 1 Crônicas capítulo 17. E Davi está em sua casa, ele está olhando para aquela linda casa de cedro que o rei de Tiro o ajudou a construir. E ele se sente culpado porque ele olha pela janela e vê que a arca de Deus ainda está em um tabernáculo esfarrapado. E ele quer construir uma casa gloriosa para a honra de Deus. E ele pergunta a Natã, e ele diz, eu estou pensando em construir um templo para Deus. E Natã diz, vai em frente, Davi, Deus está com você. Ele pensa que se Deus colocou isso no coração de Davi, deve ser a vontade de Deus. A Bíblia diz no Salmo 37 que às vezes ele dá o desejo dos seus corações. Mas depois Deus falou com Natã e disse, Natã, você falou cedo demais. Isso nos lembra que os profetas eram humanos e eles compartilhavam suas opiniões às vezes. Nem tudo que um profeta diz é profecia. Entenderam? Se um profeta senta com você na mesa e diz, me passe a água, isso não é uma profecia. Ele só está com sede. Portanto, Deus então diz a Natã, volte lá com Davi, você falou cedo demais. Diga a Davi a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor foi, Davi, uma casa para mim é bom, mas você não deve construí-la porque você é um homem sanguinário. Não só por ser homem de guerra, mas ele era culpado de sangue inocente ao matar Urias. E o que aconteceu com aquele desastre com Batseba. Então ele disse, o seu filho, cujo nome é Salomão, paz, como Shalom, o filho de Davi, disse, o teu filho construirá para mim uma casa que durará para sempre. Quem é o filho de Davi que construiu uma casa que duraria para sempre? Salomão construiu uma casa, mas ela não existe mais. Então a única opção que resta é Jesus, o filho de Davi. Construiu uma casa cuja casa é você. E quanto tempo nós vamos durar? O povo de Deus dura para sempre. Vai durar para sempre. Deus vai descer e a Bíblia diz que ele vai construir um reino que será de eternidade a eternidade.
Então essa é a casa que deveria ser construída para durar para sempre, mas Moisés construiu um templo e Jesus construiu um templo. E daí eles sofreram pelo povo. Lembram quando, depois de quase 40 anos liderando o povo pelo deserto, as pessoas ficaram chateadas novamente? Às vezes, enquanto viajavam do ponto A ao ponto B, acabaram as codornas, eles reclamaram e Deus deu a eles tantas codornizes que saíram pelo nariz. Depois ficaram sem água e novamente reclamaram, mesmo que Deus sempre tivesse provido para eles, eles continuaram perdendo a fé. Veja, é fácil ter fé quando você tem tudo o que precisa. Deus está querendo pessoas que tenham fé quando isso faltar. Você precisa crer que Ele proverá quando você não pode ver. Então, quando as pessoas disseram, Moisés, você nos trouxe aqui para nos matar depois de 40 anos. Moisés estava chateado e Deus disse, vá falar com a rocha mais uma vez. A água fluirá mais uma vez. Moisés foi, mas estava com raiva. Ele já estava cheio. Mostra que Moisés era humano. E ele bateu na rocha e disse, vamos dar água da rocha para vocês, seus rebeldes. Deus disse, Moisés, você não me honrou, isso era para ser um símbolo do meu filho. Você bateu na pedra, você devia falar com a pedra e a água teria saído pelo poder da palavra. E ele disse, porque você fez isso, você não vai liderar o povo à terra prometida. Ele sofreu pelos pecados do povo. Veja Deuteronômio 4, 21. Além disso, o Senhor se irou comigo por vossa causa. Não soa como uma profecia? O que houve com Jesus? Ele suportou a ira de Deus que pertenciam a você e a mim. Você não está feliz? Diz que ele está irado comigo por vossa causa e jurou que eu não cruzaria o Jordão, que eu não entraria naquela boa terra que o Senhor seu Deus lhe deu como herança. Mas eu devo morrer nesta terra. Ele tinha que morrer por culpa deles. Eu não devo cruzar o Jordão, para que vocês possam cruzar. Isaías 53, a profecia que fala sobre o Messias. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, foi ferido por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos curados. Jesus sofreu por nós, ele tomou a nossa pena, e Moisés é um exemplo disso. E, finalmente, depois de 40 anos liderando o povo e levando-os para as fronteiras da terra prometida, Miriam morreu, Arão morreu, apenas Moisés está vivo. E ele diz ao povo, eu não posso atravessar, mas Josué vai liderá-los. Josué já é outro personagem. Josué significa Jesus. Ele os guiará à terra prometida. Mas eu preciso morrer na montanha. Onde Jesus morreu? Monte do Calvário. Então Moisés, o servo do Senhor, morreu. Depois de ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você chega a essas palavras. Parece que perdemos um amigo. Esse homem mudou a história tanto quanto qualquer um ao lado de Jesus. Moisés, um servo do Senhor, morreu. E diz que ele escalou a montanha e seus olhos não estavam turvos e sua força natural não havia diminuído. Jesus morreu em seu auge. Moisés ainda era forte quando morreu. E diz, de acordo com a palavra do Senhor, Moisés morreu segundo a palavra do Senhor. Jesus morreu por você e por mim, segundo a palavra do Senhor. Amém? Isso foi predito. E ele foi sepultado. Não. Aqui diz, e o Senhor o sepultou. Na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. Ele foi enterrado na terra dos pagãos. Jesus morreu neste mundo perdido, o território do diabo, por você e por mim. Agora, se alguém vai fazer seu funeral, eu não penso em mais ninguém fazendo meu funeral além de Deus. Diz que o Senhor o sepultou. Se quiser alguém para o seu casamento, o Senhor casou Adão e Eva. E o Senhor sepultou Moisés. Mas sabe? Diz que ninguém sabe do seu túmulo até hoje. Por quê? Porque ele não está no túmulo. Agora, não está na Bíblia, mas está na história e tradição judaica. Havia um livro chamado A Assunção de Moisés, significa ser apanhado para ser assumido. E conta a história de como 3 dias após a morte de Moisés, Deus enviou Miguel para ressuscitá-lo. E Miguel é outro termo para Cristo, veio ressuscitá-lo. Você lê sobre isso em Judas.
a suposição de que Moisés não está lá, mas você lê em Judas, verso 9, só tem um capítulo em Judas. Ainda Miguel, o arcanjo, ao contender com o diabo, disputou sobre o corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O diabo disse: você não pode tê-lo, ele é meu. O que está fazendo? Está ressuscitando ele. Quantas ressurreições aconteceram na Bíblia antes de Moisés? Nenhuma. Moisés é a primeira ressurreição. E no terceiro dia ele ressuscita e a tumba está vazia. Você pode lembrar de outra pessoa? Estava quase havendo outra crucificação ali. Você lê aqui: e ele foi sepultado, 1 Coríntios 15, 4, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É interessante que Paulo disse: todavia, a morte reinou dos tempos de Adão aos de Moisés. Parece que em Moisés, com a ressurreição de Moisés, as pessoas pensam que há esperança na sepultura. Dizem: porque Moisés ressuscitou, há esperança para nós ressuscitarmos. E agora você e eu sabemos muito mais que isso. Porque Jesus ressuscitou. Claro, houve muitas ressurreições depois de Moisés. Elias ressuscitou o menino, Eliseu ressuscitou o menino. A Bíblia conta de um homem que caiu sobre os ossos de Eliseu e foi ressuscitado. Daí temos as ressurreições do Novo Testamento. E a grande ressurreição, finalmente, é a ressurreição de Jesus. Amém? Você não encontra o túmulo de Moisés se for para o Oriente Médio. Você encontrará o túmulo de Jesus sem ninguém dentro. Na porta está escrito: ele não está aqui, ressuscitou. Se você for a Israel. Essa é a boa notícia, amigos. Ele está vivo, amém? A história de Moisés e Jesus nos lembra que servimos a um Deus vivo. Jesus está no céu, Moisés está no céu agora. E você pode estar lá também. Não precisamos ter medo da morte por causa do que Jesus fez por nós. Amém? Se há alguém aqui hoje, e talvez você não tenha reconhecido que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, talvez através do estudo desse paralelo com Moisés, a palavra chegou viva para você e diz que ele era o único. E ele ressuscitou dos mortos. E ele quer lhe dar a vida eterna, então você será apanhado quando ele vier ou ressuscitará. Mas não precisamos ter medo da morte. A vida não é isso, a vida é para nos prepararmos para a vida que não acaba. Amém? E você gostaria de pedir a Ele para perdoar seus pecados e lhe dar essa vida? Você pode fazer isso agora mesmo. Vamos curvar as cabeças e orar juntos. Pai do céu, alguns de nós queremos renovar essa aliança e é um bom momento para fazer isso. Quando o anjo do juízo passar por causa do sangue do Cordeiro, por causa do sangue de Jesus, podemos ser perdoados, podemos ser justificados. E pelo batismo do Espírito Santo, podemos viver uma nova vida agora e experimentar a santificação. E estar prontos para o teu retorno, Senhor. Queremos o dom da vida eterna. Pedimos a Jesus que perdoe nossos pecados e nos dê esse presente. E eu oro para que todos nós resolvamos, a partir deste momento, a viver melhor, viver para Ti representar no mundo. Por favor, abençoe, e eu oro para que dediquemos o tempo necessário para Te conhecer e Te compartilhar. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.